Vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde diz o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui, irmãos. Amém. Então, queridos irmãos, está diante de nós essa santa palavra essa noite, falando das beatitudes, das bem-aventuranças, daquele que está na presença de Deus, que confia, crê no Senhor de todo o seu coração. Servir a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus não é fácil, crer não é fácil, nada é fácil, irmãos. Tudo é com muita dificuldade, com muita luta, com muito empenho e dedicação. Estar aqui pregando essa palavra não é fácil. Nós precisamos pedir a Deus em todo tempo, o tempo todo, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha piedade da nossa vida. E se use de nós como um instrumento nas suas mãos. Para tanto, nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus, para que o Senhor tenha livre curso no nosso meio. E quando ele ensinava aos seus, ele de certa forma já os preparava para os dias que estavam por vir. Eles tiveram, assim como o Senhor, parte deles não teve umas mortes muito boas, não sei se há morte boa, mas, enfim, uns decapitados, outros esfolados vivos, Pedro crucificado de ponta cabeça, João foi lançado num tacho de óleo fervendo e depois exilado em Pátimos, Paulo, que era apóstolo, também morreu decapitado numa masmorra romana, Estevão foi o primeiro mártir, morreu apedrejado. Isso tudo, e tudo isso, por conta de idealismos de homens, de religião, monopólio do poder e assim por diante. Males que vêm de homens para homens, da nossa carne para a nossa própria carne. Males que nós fazemos para nós mesmos, ou para o outrem, e os outros para nós.
E o Senhor preparava o seu povo, seus discípulos, dizendo a eles que se alegrassem quando essas perseguições, o choro, a luta, a fome, a espada, a nudez se apresentassem diante deles por causa da palavra, pois era sinal de que eles estavam no caminho certo e dando a Deus os bons frutos que se espera de um servo e de uma serva de Deus. E o Senhor já diz a todos nós: tu também és bem-aventurado se estás sofrendo alguma coisa pela obra de Deus, pela tua fé, a fé que tu confessas e crê de todo o teu coração. E por isso tu tens sofrido alguma retaliação, alguma perseguição, alguma investida do diabo contra a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Alegra-te essa noite, glorifica a Deus, porque isso é por amor da obra de Deus e por amor à tua alma, o Senhor te defenderá. Aleluia. Por amor à tua alma, o Senhor te defenderá de todo o ardil do inferno contra a tua vida, contra a tua casa, contra a obra de Deus que está em você. E nem todos, amados, estão preparados para isso. Nem todos querem passar esses processos. A bem da verdade, nem o Filho de Deus queria passar pela cruz, tanto que ele pediu: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se tu puder, Senhor, eu quero sair daqui. Mas não foi possível. O nosso Deus não poupou nem seu único filho dos processos que ele havia de passar para cumprir o desígnio ao qual ele estava proposto, lhe foi designado. Por amor das nossas almas, Deus passou por cima do seu amor de Pai. Esse amor que não foi compreendido pelo nosso adversário. Ele não se conformou do carinho, do cuidado e do amor de Deus pelas nossas almas e se revoltou contra o Senhor. Amor não se explica, nem se entende, amor se sente. E nós nunca vamos compreender que amor foi esse tamanho que Deus nos amou dando o seu Filho para expiação dos nossos pecados como sacrifício vivo. Mas nós, ainda que não compreendamos, não consigamos ver a dimensão do que isso representa, que nós possamos nessa noite agradecer: Senhor, eu sou-te agradecido pelo teu grande amor pela minha alma, pela minha vida, pela minha casa. Irmão, feliz do homem e da mulher que agradece a Deus por tudo que tem, agradece ao Senhor por tudo que faz. O Senhor te diz: eu te abençoarei grandemente, porque aquele que é grato, que tem prazer de agradecer, de reconhecer os bens que recebe, nunca ficará desamparado, diz o Senhor. Então, queridos irmãos, ele os preparava para as coisas que estavam por vir. Os preparava para os dias de perseguições, de guerras, de lutas, de dissabores, porque a nossa vida não é feita só de vitórias. Em alguns momentos enfrentamos provações, enfrentamos guerras, levantes os mais diversos. O fato de servirmos a Deus não nos exime, não nos livra de passar aflições, mas nos garante passar todas elas, passar por elas, pois é o Senhor quem sustenta a nossa sorte e a nossa vida. E o povo de Deus estavam sendo preparados para dias de tribulação, dias de perseguição, dias de censura, dias de açoite, de choro, de falta das coisas. Mas quando nós estamos no Senhor, por difícil que as coisas estejam, na nossa boca nunca sai, nunca para de sair um louvor ao nosso Deus. E tu que estás aí passando luta, dificuldade, desemprego, enfermidade, mas não tem deixado de louvar o Senhor. O Senhor te diz essa noite: a minha mão está sobre a tua cabeça. Alamaia, Jesus. A minha mão está sobre a tua cabeça e o meu cetro apontado ao teu favor, de maneira que se tu estenderes o teu braço pela fé, com a ponta dos teus dedos, tu tocarás no cetro de piedade e de misericórdia de Deus.
Como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, tocou na orla do vestido do Senhor e teve seu sangue estancado, a sua enfermidade curada, assim se fará com muitos essa noite, irmãos. Que estenderem os seus braços espiritualmente para tocar no Senhor, para tocar no seu cetro, receberão graça, virtude e poder da parte de Deus, pois o céu está em festa por causa da oração de alguém que tem clamado ao Senhor, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus justiça. O Senhor te diz: como tu tens sofrido por amor à minha obra, eu não te negarei o meu favor. Bendito seja Deus. Existe, irmãos, entre nós e Deus, pelo menos da parte de Deus, garanto, um sentimento de recíproca, de reciprocidade. Não tem cabimento nós adorarmos um Deus que é indiferente a nós. Assim como não tem cabimento um Deus atender um povo que não o conhece, se relacionar com um povo que não o conhece. O Senhor disse: eu conheço as minhas ovelhas e por elas sou conhecido. Existe um relacionamento, um conhecimento, e também esse sentimento de reciprocidade, de dar um pouco daquilo que recebe. E é isso que Deus quer fazer conosco, atender a voz da nossa oração. Se tu tens orado, alegra-te no Senhor, porque Ele te vem responder por essa palavra. Se tu não tens orado, começa ainda agora, porque em breve também o Senhor te responderá. Mas tenha certeza de uma coisa: tudo que se levantar contra a tua vida, tudo que se levantar contra a tua casa, tudo que se levantar contra a obra de Deus que está em você, não vai cair por terra, já caiu em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. E ele mostrava, irmãos, a notoriedade que há no povo de Deus, a importância que há no povo de Deus, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o que há de mais importante numa comida, o sal. Pode ter o melhor tempero do mundo, se não tiver sal, não há quem coma. Só se tiver com muita fome, mas saborear não saboreia, porque não tem gosto. Não é, irmãos? E a luz é tudo para nós, irmãos. Mesmo na luz do dia, como a luz artificial que nós usamos em casa à noite, ela é essencial para nós, para os animais. Para tudo que é vivo depende de luz. As plantas dependem da luz do sol. Nosso organismo depende da luz do sol. E ele, então, exemplificava, mostrava os seus discípulos como sal da terra e a luz do mundo. Por isso, irmão, tu és procurado por toda sorte de espírito. Por isso, irmã, tu és procurada por todos os olhos que te notam por causa da luz de Deus que há em você. E muitos não têm luz própria, não têm gosto nem tempero, não têm vida, não têm brilho nos olhos, que é luz. As suas palavras não têm sabor, não têm gosto, não têm cheiro. São pessoas vazias de si mesmo, vazias de Deus, vazias de amor e de caridade. E vendo em você que tu és uma fonte que transborda amor em todo o tempo, que tu levas o prejuízo, mas não dá prejuízo a ninguém, que tu é um feitor incansável do bem, tu és uma mulher incansável em fazer o bem, e agora tu parece estar esquecido, a irmã parece estar esquecida, deixada de lado, mas o Senhor te diz: não é verdade essa palavra. Eu tirei do teu caminho os falsos amigos, aqueles que queriam o teu mal, mas se fingiam que queriam bem, que estavam perto de ti para minar as tuas forças espirituais. A vontade de Deus era que tu tivesse saído de perto deles, mas como tu não tivestes força, Deus os tirou de perto de você. Glória a Deus! Aqui mesmo ele dizia: bem-aventurados misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. São essas qualidades, irmãos, que tem que estar em nós. E Deus sabe porque manda sua palavra. Porque foi encontrado em muitos essas qualidades cristãs. Foi encontrado na tua casa a paz de Deus. E o Espírito que recebe o Espírito Santo do Senhor na nossa casa é o Espírito da paz. Se na nossa casa não tiver paz, Deus não habita no meio de contenda. E chegando na tua casa esta noite, o Espírito da palavra, o Espírito do Senhor encontrou na tua casa a santa paz de Deus. E o Senhor saúda a tua casa novamente. Receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a paz de Deus. Receba a proteção divina sobre a tua casa. Receba um manto de proteção, de calor, de segurança e de misericórdia sobre a tua vida. O inferno está furioso contra a tua alma e quer destruir o plano de Deus contra você e contra a tua casa. Quer destruir o teu casamento, quer destruir a alma dos teus filhos para te fazer parar. Mas o Senhor te diz essa noite, levanta a tua cabeça, minha amiga, meu amigo, porque tudo aquilo que tem causado preocupação a você, eu farei grandes obras, e o que hoje te traz angústia, amanhã te trará nos lábios um cântico de vitória ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é essa proximidade, irmãos, que faz com que palavras dessas sejam pregadas na igreja, não por mérito de quem prega, nesse caso eu, não, porque você alcançou misericórdia, e pela palavra de Deus que tu estás buscando, toda a irmandade está sendo beneficiada. Às vezes, irmãos, por causa de uma oração, uma igreja inteira é beneficiada. Por causa de uma oração, um estado, um país inteiro é beneficiado. E todos os que estão nessa live, assistindo, ouvindo essa palavra, bendito seja o Senhor, estão sendo beneficiados por causa de uma oração. E o Senhor te diz, receba a minha glória na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba a minha graça na tua vida, receba o meu amor na tua vida, receba uma confirmação de Deus para com a tua alma. Saibas, irmão, que por causa da tua oração, meu servo, aonde tu puser a tua mão, o Senhor fará prosperar 100 por 1. Assim como Deus não poupa-nos de passar as nossas adversidades, o nosso Deus é um Deus justo, irmão. Nosso Deus é um Deus santo, que não brinca com a nossa fé, nem com os nossos corações, amados. Não, queridos. É um Deus maravilhoso, santo, puro e verdadeiro, irmãos, que cuida de nós em todo o tempo e através da sua palavra, assim como não nos poupa de passar as aflições, também não economiza na bênção, viu, irmão? Não economiza na vitória, viu, irmã? Não economiza na exaltação. O Senhor não te fará ser notado um pouquinho, não. O Senhor te fará ser notado muito, para que o teu adversário assista de camarote a tua vitória. Deus dará vida e saúde a ele, para que ele receba a notícia do que Deus fez na tua vida. Não para a tua glória, não para a tua exaltação, mas para a vergonha do inferno a teu respeito e para a glória do nome do teu Deus. Para a glória do nome do Senhor. É por isso que a palavra vem, irmãos, para a glória do nome do Senhor. É para isso que a palavra é pregada na igreja, para a glória do nome do Senhor, amados. Para que o nosso coração seja cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção e de revelação. Saibas que as sementes boas que tu plantares te darão frutos maravilhosos, mas tu vens plantando ao longo da tua carreira muitas sementes, e algumas até produziram, mas tu não tivestes força de colher, não tivestes força de voltar na lavoura e colher. Tem alguém aqui que está ouvindo a palavra?
que por muito era para tu estás atendendo a obra de Deus. Viu, irmã? Viu, irmão? Mas por causa do ciúme do homem, tu estás amarrado, amarrada, preso, encurralado, acuado, acuada. Mas hoje o Senhor está mandando a sua palavra e te diz: tu és uma fonte, tampa aqui, estoura ali, tampa lá, estoura lá, tampa lá, estoura lá. O diabo nunca te calará. Ele nunca fechará os teus lábios. Ele nunca te impedirá de atender o pobre. Ele nunca te impedirá de tocar o teu instrumento. Eu te permiti passar o que você está passando, para que você de uma vez por todas se lembrasse que o teu compromisso é com o Senhor Jesus. Que o teu compromisso é com o Senhor, que foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te remiu. Ancião vai e volta, pastor vai e volta, mas o teu Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Não temas, irmão, não temas, minha irmã, porque há um decreto de vitória de Deus a respeito da tua vida. Irmão, é a palavra, não posso fugir do que Deus dá. Quando Deus dá de instruir, é instrução. Quando Deus dá de corrigir, é correção. Mas quando Deus quer abençoar, ninguém pode segurar. Kalima, Salaí, Cantalamaia. Então seja abençoado, estenda os teus braços e abraça a palavra do Senhor. Toma os teus molhos atados da bênção de Deus. Ó servo bom e prudente, serva boa e prudente, sobre o pouco tu fostes fiel. Vós fostes fiéis, sobre o muito vos colocarei, diz o Senhor. Vos porei num alto retiro, porque conheceram quão grande é o meu nome. Senhor, só o Senhor sabe das tuas lágrimas, só o Senhor sabe do teu choro, da humilhação que tu tens passado. Chegou o momento, de tu te revoltares contra Deus e dizer: Senhor, foi para isso que tu me chamaste, como o povo no Egito, não nos fez sair do Egito, e agora nos deixará perecer no deserto. Tem misericórdia, Senhor. A minha prova antiga, pelo menos eu já conhecia, já estava acostumado com o peso dela, mas essa não estou suportando. Irmão, irmã, te diz o Senhor essa noite: prepara-te, porque vem chegando o renovo de Deus na tua vida. Nos próximos dias haverá uma mudança na terra, haverá uma mudança em toda a força dessa terra, haverá uma mudança no poder. Kali, kaluasa, loa, darimawa, randalasa, kalia, alimaruasa, ali, cantari. Haverá uma mudança em toda a energia dessa terra, em toda a força, em toda a potestade, em todo o poder que está instituído. As legiões dos demônios estão sendo aprisionadas por causa da oração da igreja. Eles têm te perseguido com sede de sangue, com sede de alma. Eles têm perseguido o teu casamento, eles têm perseguido o teu filho, eles têm perseguido a tua filha, eles têm perseguido o teu ministério, têm lançado doutrinas diferentes para corromper a fé do meu povo. Mas o Senhor diz: prepara-te, porque eu estou dando ordem aos meus anjos para caçar cada um desses espíritos. E serão todos aprisionados no inferno, que é o lugar deles. Glória ao nome do Senhor. Haverá mudança no país, haverá mudança no poder do nosso país. Glória ao nome do Senhor. Haverá mudança no governo, nos rumos do governo. O Senhor tem misericórdia. Aleluia. Canta Lamaia. Uma grande potência se enfraquecerá. Alaia, alaia, o fraco ficará forte e o forte se alugará por pão. Mas o Senhor mostrará que a sua palavra está em favor da sua igreja. O Senhor mostrará que ama essa nação. O Senhor mostrará que ama o povo brasileiro. Meu Deus, aleluia. O Senhor mostrará
que tem ouvido as preces dessa nação abençoada. Ó Brasil, diz o Senhor, não vos inquietais, pois estou vindo ao vosso encontro. Glória ao nome do Senhor, diz o Senhor. O sul, o norte, o leste e o oeste serão testemunhas da minha graça em vosso favor. Serão testemunha do quanto eu vos amo, do quanto esse povo também ama a Deus. Irmão, tu que estás desesperado por causa dos teus negócios, santo Deus, alegra-te no Senhor essa noite. Irmão, não esperava, Deus que dá a palavra. Alegra-te no Senhor essa noite, porque eu vou mandar os clientes bater na porta da tua casa. Eu vou fazer a tua empresa ser notada. Tem uma nossa irmã que congrega aqui, que é enfermeira, foi contratada num hospital. Chamaram ela, falaram, eu estou com o seu currículo aqui, queria que você viesse fazer uma entrevista. Ela saiu alegre, contente para fazer a entrevista. E quando chegou lá, ela notou, eu nunca mandei currículo para esse hospital. Eu nunca, nem por e-mail, nem pessoalmente. Como que vocês têm meu currículo? A moça da contratação, da seleção, falou, não sei, seu currículo está aqui, é você? Ela falou, sou eu. Você tem esses cursos? Tenho. Tem essa qualificação? Tenho. Então você está contratado. Ela está lá dando glória a Deus. Deus cria, irmão. Alamaia. Deus cria caminho. Deus faz aparecer onde não tem. Deus abre porta que está fechada. Deus toma corações. Deus traz a cura. A igreja de Deus pode ter certeza de uma coisa, muito antes do que vocês imaginam, essa vacina estará pronta. Glória ao nome do Senhor, porque agora, quando nós estivermos livres, a igreja de Deus vai explodir em crescimento, vai explodir em conhecimento, vai explodir em amor. E eu quero fazer uma pergunta aos que estão se comprometendo com a palavra. Assim que chegar a cura, quantos se comprometem a servir a Deus em espírito, verdade e vida? Não olhar para a esquerda nem para a direita, não ter medo de homem, não ter medo de ancião, não ter medo de pastor, amar a todos, mas temer só o Senhor. Quantos estão disponíveis para o reino de Deus? Coloca-te agora em posição de sentido. O general vai passar uma revista no seu exército. Ali, a Salamaia, o Senhor vai passar uma revista em todos nós, irmãos, e alguns serão contemplados com insígnias celestes, com estrela no peito, com divisa nos ombros, pois tu estás saindo dessa calamidade muito mais fortalecido, muito mais crente, muito mais amável, muito mais fiel a Deus. Então receba força, receba luz, receba tempero de Deus, receba a alegria de Deus na tua alma, e creia de todo o teu coração que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Palavra profética, irmãos, que Deus nos manda. Segura na mão do teu Deus e segue adiante. Glória ao nome do Senhor. Não atrase nenhum dos teus planos. Vai em nome do Senhor Jesus Cristo, porque as portas que estiverem fechadas, Deus abrirá. Os corações que estiverem endurecidos, Deus amolecerá. As bocas que estiverem fechadas, Deus abrirá, irmão. É a minha vontade, diz o Senhor, é a minha confirmação na tua vida. Sou eu quem contigo falo, diz o teu Deus. Bendito seja o Senhor. Sou eu quem veio responder a tua oração. Fui eu quem estava do lado da tua cama quando tu oraste. Quando tu não tivestes força nem de levantar da cama, mas deitado com teu travesseiro molhado de lágrimas, tu disseste, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor te diz, fica firme, porque eu vim hoje nas asas do vento responder a tua oração. Eu vim hoje nas asas do vento visitar a tua alma. Em nome de Jesus Cristo, receba a virtude da palavra, receba a glória da palavra, receba a unção da palavra, receba o dom de Deus em nome de Jesus, recebe a promessa do Espírito Santo, em nome de Jesus, recebe o dom da profecia, recebe o dom do amor, recebe força de Deus, o inferno vai fugir do teu caminho. Vai fugir da tua presença.
Porque tem resposta na boca de Deus por essa palavra, tem profecia da boca de Deus por essa palavra. Tu passaste no vale da sombra da morte, tu fostes deixado no vale do esquecimento, mas eu nunca me esqueci de ti e nunca me esquecerei, diz o Senhor. Dá glória a Deus, irmão, porque o teu dia de cantar chegou, chamou a tua senha na fila do milagre, é tua vez de cantar, é tua vez de se alegrar, é tua vez de festejar no Senhor. Então creia na palavra e fica firme no teu Deus, porque o que Deus tem preparado para nós é muito excelente, é muito maravilhoso, é muito sublime. Espera com paciência no teu Deus, por esses poucos dias, a tua casa será contemplada com uma grande bênção. Senhor te diz, eu tenho um presente todo especial para te dar, já está embalado e preparado, e já dei ordem ao meu anjo, ele já está indo na tua casa. Deus seja louvado, amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos ajoelhados mais essa vez nesse culto, para te agradecer por tudo que Tu nos tem feito, tem preparado, de juntos cultuarmos ao Senhor essa noite. Tu mandaste a Tua palavra, surpreendendo a todos nós, e nós estamos com o nosso coração cheio de alegria, Lamaia, cheio de amor, Senhor, e de paz, pelo conselho da Tua santa palavra. Dá-nos graça de resistir às nossas aflições e de sermos sal da terra e luz do mundo, para que por onde passarmos, deixarmos o bom cheiro de Jesus Cristo. Guarda a Tua palavra nos nossos corações, na nossa memória, que não venhamos esquecer dela por nada, Senhor, mas sempre louvar a Deus pelos bens que temos recebido de Ti. Nos dá mais um hino e nos despede na santa paz de Deus, glorificando o Teu nome, exaltando a beleza da Tua santidade, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Abençoa a oração da madrugada e em todas as coisas faz prosperar o nosso caminho. É o que pedimos a Deus e damos gratidão aos céus, em nome de Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.